pessoa, vai fora conosco. Que não seja da terra, da carne, do sangue, mas tudo enviado, transmitido pelo teu Santo Espírito. Que essa palavra venha edificar, fortalecer essa noite a nossa fé no nome do Senhor Jesus. 1 Samuel 17, versículo 31. Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-as a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém, por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele o que? Guerreiro dele o que? Desde a sua moça. Ou seja, Davi teve disposição de lutar contra o gigante. Gigante é esse que estava afrontando Deus, né? E todo o que? O exército de Israel. Porque naquela época a guerra ela era espiritual, o que? Física. Naquela época, né, era um rei que era tomar posse de outro rei, de outro povo. Se o rei morresse, né, todos viravam o quê? Viravam escravos, servos, o quê? Daquele rei, daquele povo. Ou seja, Davi não aceitou. E quem era Davi? Apenas um garoto, uma criança. Davi era o quê? O rejeitado da sua o quê? Família. Davi, igreja, nem os próprios irmãos, nem o próprio pai, o quê? Como diz, vamos usar o ditado, não botar fé em Davi era o quê? Era o nada. Era tanto que o pai mandava o quê? Cuidar de ovelhas, vai por baixo. Vai cuidar de ovelhas, porque os seus irmãos são guerreiros, usa escudo, usa espada, capacete, vai para a guerra. Quer dizer, Davi é o desprezado de todos, mas ele diz: eu vou lutar contra esse gigante. Aí o rei já estava desanimado, porque não tinha ninguém para lutar. E mais o exército lá, quer dizer, o gigante aqui falando, o exército dele também tudo reunido ali. Quer dizer, o rei estava sem o quê? Sem esperança alguma. Aí Davi chega e fala: não desfaleça ninguém. O rei, não desfaleça o coração de ninguém. Rei, não desfaleça a fé em mim não, rei, porque eu vou lutar com esse gigante. Aos olhos humanos, né? Terreno, carnal, como Saul diz: você não pode, meu filho, você é moço. Meu filho, Saul, Davi, você não tem o quê? Experiência, e é ele experiente. Ele sabe usar o quê? Uma espada. Ele sabe usar o quê? Quer dizer, um escudo. Ele sabe usar o quê? Ele sabe usar armadura, capacete, Davi. Mas você não tem experiência em guerra, mas igreja, aí está o problema. Diz a Bíblia: maior está o quê? Conosco. Quer dizer, o ser humano, igreja, o ser humano vê o físico, vê fora. Quer dizer, os olhos humanos alcançam somente aquilo que Deus permite que venha alcançar para ver. Mas igreja, existe uma guerra no mundo espiritual. E quer dizer, Deus, ele é maior. Você que busca Deus vai ter o que? Vencer as guerras. Hoje não precisa ter guerra física. Hoje não vamos ter espada para lutar. Não é espada, é o que? A nossa luta espiritual. E vence como? Em oração. É o que? Se consagrando, é buscando. A Bíblia não fala em Efésios isso? Que temos que usar o que? A coraça, o capacete, escudo. Ou seja, porque a nossa luta é espiritual. Nós usamos escudo, espada, capacete, não fisicamente, mas o que? Espiritualmente, temos que fazer o que? Se resistir. Então Efésios fala isso. Ou seja, aí no 32, Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém, por causa que Deus serve irá o quê? E pelejará contra o filisteu.
Porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és enganoso e eu, que guerreiro, tem a sua cidade. No 34, aí ele falou assim: ó, respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio o leão, o urso, e tomou o cordeiro do rebanho. Eu que saí após ele e o feri, e lhe veio o cordeiro da boca, levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o quê? E o feri, e o quê? E o matei. O teu servo matou tanto o leão como o teu urso. Este, qual é o poder da fé? Este, e circuncido filisteu será fecundo deles, porque é fruto do quê? Os exércitos do Deus vivo. E você veja, Davi não aceitou que o exército de Deus fosse o quê? Fosse afrontado. Ele falou assim: ó, da mesma forma que eu matei o urso, matei o leão, esse filisteu também vai ser como o quê? O peixe. Igreja? Agora, igreja, como que um menino ele consegue rasgar a boca de um leão, a boca de um urso? Não tem como. O homem pode ser o mais forte, o homem forte, raiado, que existe no mundo, não tem essa força. E o quê? Um menino de 13 anos conseguiu. Quer dizer, matou o urso, rasgando a boca, abrindo a boca do leão urso e matou para defender a ovelha. Ou seja, igreja, nós não podemos olhar como as pessoas olham lá fora, pelo o nosso porte físico. Não, eu sou fraco. Você pode ser fraco fisicamente, mas espiritualmente não pode ser fraco. Porque fala em Efésios, eu apliquei em Efésios aqui, ó. Eu apliquei em Efésios 6 aqui, ó. Porque a Bíblia fala sobre também. A Bíblia fala, ó, em Efésios. Efésios, eu vou ler aqui 6, 17, fala assim: ó, tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, quer dizer, no 14, estai, pois, firmes, sigidos com a verdade, vestidos da coraça da justiça, calçar os pés de cooperação do Evangelho da paz. Não é isso que eu quero. No 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possa o quê? Resistir no dia mau. Ou seja, igreja, olha isso aí que falei, revestido no 11, você só escutando. No 11, revestidos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do que? Do diabo. Ou seja, igreja, então nós temos que usar o quê? Nós temos que usar o capacete, o escudo, a espada. Quer dizer o quê? Espiritualmente falando. Capacete, espada, né? Isso quer dizer, o que é isso? Quer dizer, isso é espiritualmente o quê? Falando, nós o quê? Nós temos um capacete, não fisicamente, nós temos armadura, nós temos o quê? Escudo, o quê? Espiritualmente, ou seja, o mal não pode nos atingir. Nós que se revertimos de toda a armadura. Davi está revertido, não fisicamente, mas espiritualmente habitado. O capacete, com o escudo, com o quê? Com a armadura, mas ninguém estava vendo. Então, igreja, Davi estava revestido o quê? Espiritualmente. Enquanto isso, o gigante estava revestido somente fisicamente, força física. Ele tinha escudo, capacete, tinha espada, tinha tudo, mas fisicamente. Mas Davi falou o quê? Revestido espiritualmente. A igreja, maior do que o físico, é o quê? É o espiritual. A igreja, aí Davi conta a situação. Só matei o leão, matei o urso, e esses cinco filisteus, esse gigante aí, que está afrontando o dedo com o exército de Deus vivo, vai ser a mesma coisa com ele. Aí no versículo
versículo 36, 37, disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seu quê? Seja contigo. Aí no versículo no 40 diz assim, tomou seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje do pastor que trazia, a saber, o surrão, e lançando mão da sua funda, foi o quê? Foi se chegando ao filisteu. Davi pegou 5 pedras, né? Davi recusou espada, ele não quis espada, não quis nada. Porque ele quis, coloquei um alforje, eu fiquei 5 e 5 pedras. Aí no versículo 43, o filisteu até zoou, né? Diz o filisteu a Davi: sou eu o cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem, a mim te darei a tua carne, as aves do céu e as bestas do quê? Do campo. 45, Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança, e eu com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome dos seus exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a que tens o quê? A que tens afrontado. Igreja, observe que esse gigante, ele estava ali tirando a paz daquele povo. Nós também o quê? Depende, nós também enfrentamos, ou se nós não enfrentamos, vamos enfrentar o quê? Gigantes. E o que é gigante? É aquilo que quer dizer que, ou de repente pode ser uma autoridade maior, ou de repente esse gigante, de repente é alguém que se levanta, que alguém que afronta, que zomba da fé, zomba de Deus. Porque tem pessoas que zombam, tem pessoas que falam: mas você está indo para a igreja perdendo tempo, você está indo na igreja para o pastor te enganar, o pastor te iludir. O que é isso? Pessoas zombando de Deus, zombando o quê? Da fé. Da igreja. E os gigantes, eles se levantam de várias formas, de várias maneiras. Mas igreja, se nós se dirigir na armadura espiritual, nenhum gigante vai o quê? Vai nos resistir. Nenhum gigante vai ser o quê? Vai ser páreo para nós. Todo gigante que vai se levantar, o que vai fazer? Nós vamos derrubar. Sabe como? O nome dos seus exércitos. Porque este nome, ele tem poder, tem autoridade. Igreja, Deus é o criador de tudo que existe. Deus, ele fala que o céu é o seu trono. Deus diz que a terra é o estrado dos teus pés, ou seja, a terra é o lugar que Deus descansa os teus pés. Igreja, só para e pense o tamanho e a grandeza de quem? De Deus. Então, o momento que nós buscamos a Deus, de que maneira? E alguém se levanta, quer dizer, quando alguém afronta, ele não está afrontando a nós, está afrontando quem? Afrontando o próprio Deus. E o que temos que fazer? Partir por cima, como? Orando, buscando se revertindo para o quê? Para que esse gigante venha o quê? Caia por terra. Então quer dizer, Davi estava investindo o quê? Espiritualmente. Davi, ele não olhou para o porte físico do gigante, que era o quê? Grandão, maiadão, hein? Os bração, os pernão, não, o porte físico. Não, Davi não olhou. Ali não foi nada. Porque Davi sabia que estava com ele o quê? O Deus Todo-Poderoso, o Deus que livrou do leão, do urso. Então aquele gigante não seria o quê? Não seria diferente. Da igreja, no momento que nós se investimos de uma armadura, o gigante pode se levantar, mas o quê? Cai por terra. E a nossa, como diz a Bíblia, nossa luta não é terrena,
guerreiro, não é carnal, não é discutir, brigar. Não, sabe o que nós fazemos luta? Joelhos o quê? Joelhos no chão. Quando adoramos os joelhos, tem no hospital de guerra. E que ora, vence. E que clama, o quê? Deus o quê? Deus vai obter o quê? Obter a resposta. Vai ter a guerra. Igreja. Aí no versículo 49, Davi meteu a mão no foge e tomou dali uma pedra e com a funda lá tirou e veio o filisteu à testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu o quê? Ele caiu com o rosto o quê? Igreja, agora imagina só, né? Os gigantes usavam capacete. Aí sabe o que Deus fez? Quando Davi, na verdade, primeiramente, Davi já disse a guerra quando ele falou para o gigante: eu vou contra ti do Senhor dos Exércitos. Aí já disse a guerra. Mas quando Davi rodou aquela voz, aquela pedra, botou uma força naquela pedra, observe que sabemos que a bala, quando lançada do revólver, quer dizer, é muito potente, né? É tanto que quando acerta a pessoa, até mata a pessoa. Mas, igreja, aquela pedra, ela foi muito mais do que um tiro. Mas Deus botou a força naquela pedra, que quer dizer que o gigante caiu. Não é só, Davi rodou, e quando jogou, mas Deus botou uma força tão grande naquela pedra. E quando pegou a perna do gigante, o que caiu o rosto em terra. Igreja, a força maior é de Deus. E que essa força vai o quê? Vai vencer. Vencer o quê? Os gigantes. Na oração, na perseverança, na persistência. O que todo dia tem que perseverar? Tem que crer em Deus. Tem que fazer o quê? Tem que se revestir de toda a armadura. Para o quê? Para poder ficar firmes, porque é sinal do quê? Do diabo do mal. Versículo 50, ó. Assim pegou assim Davi contra o filisteu, com a funda e com a pedra, e o feriu, e o matou. Porém, não havia o que? Espada na mão de quem? De Davi. 51. Pelo que correu Davi e lançando-se sobre o filisteu, tomou a espada e desembanhou. Davi pegou a própria espada do próprio gigante, o quê? E o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que eram mortos, seu herói, o quê? Fugiram. Então, igreja, ó, Davi correu, pegou a própria espada do gigante, cortou a cabeça do gigante, e aquele povo ali, ó, né, o exército, porque o exército era fraco. A esperança do exército era o gigante. Morreu o seu herói, todo mundo fugiu. Na igreja, quem era Davi? Davi, uma criança, rejeitado pela sua quê? Família, pelos seus irmãos, pelo seu pai. Mas igreja, mas isso aqui, ó, vocês sabem o que aconteceu depois disso? Davi foi o quê? Reconhecido. Davi foi o quê? Foi visto. Igreja, então vai ter situação que Deus vai fazer acontecer para aqueles que não dão nada, o quê? Acreditar em quê? Em quem servimos, em quem nós cremos. Vai ter situação que Deus vai dizer: eu sou desprezado, a minha família me despreza, me rejeita. Então prepare-te, porque Deus vai criar uma situação que através da sua fé, da sua oração, Deus vai o quê? Deus vai operar, manifestar. E vou falar o quê? Realmente Deus na vida dele, na vida dela. Porque o quê? Porque a situação que não tinha mais possibilidade, o que usou a fé, Deus operou, Deus manifestou, Deus fez. Então, igreja, ó, nós temos que ter muito orgulho de sermos como Davi.
olhar para nós e ver o nosso coração temente, quebrantado, a sua palavra, a sua voz certamente, Ele vai criar um momento que todos vão perder a esperança, vão perder a fé, vão perder a expectativa, e Ele vai o quê? E naquele momento, Ele vai usar o quê? Usar a nossa vida, não é isso? E o quê? E o nome dele vai ser o quê? Glorificado. Sabe o que temos que fazer? Continuar se investir na palavra de Deus. Sabe o que nós temos que fazer? Orar para o quê? Para vencer não somente vários o quê? Gigantes. Porque vai se levantar vários gigantes. E quando se levantar todos o quê? Vão cair. Porque não se esqueça, maior o que está conosco. O Deus o quê? O Deus Todo-Poderoso. Igreja, hoje quer se levantar, não se espere, mas faça como Davi, tenha disposição para pelejar contra os gigantes. Davi teve o quê? Davi se dispõe, teve disposição. O rei, o Esaú, eu vou o quê? Lutar contra os gigantes. O rei, já sem esperança alguma, o rei, Saul tinha algo para fazer, achou que já estava o quê? Vencido. E o quê? Davi chega e fala, ó, Davi é por Deus, só vai ter o rumo das gigantes. Sabe por quê? Porque, igreja, as pessoas não podem nem ver. Mas, ó, as pessoas podem até, como diz, não nos ver com nada. Mas, ó, igreja, maior que está conosco. Não se importa que o mundo rejeita, que o mundo despreza, que o mundo faz pouco caso, mas se nós queremos revestidos. Só que nós buscar Deus já é um privilégio que muitos não têm esse privilégio. Na igreja, vamos fazer o quê? Ter disposição para o quê? Pedir todos os gigantes que vai se levantar. Orando, buscando, crendo quem? Crendo em Deus. Com sua cabeça, Pai, muito obrigado. O Senhor, meu Pai, é maravilhoso, é poderoso. Obrigado por essa luta, da tua palavra, Pai. Que nós temos disposição para lutar contra os gigantes, contra o mal. Já quero por tempo, porque vai estar conosco. O Deus Todo-Poderoso, obrigado por tudo. Merecemos por amor e pela palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus.